fazendo uma leitura em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 em diante, diz a palavra do Senhor assim: Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não é feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é dependente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? É que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Soberano Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Irmãos, esse texto não diz o que muitas pessoas pensam que diz. Até você pensa que diz. Mas você pensa assim, mas a nossa igreja é moderna, tal, as mulheres não usam mais véu, mas que a Bíblia manda, manda. Está lá escrito, lá no livro de Coríntios, que a Bíblia manda usar véu, tá? Então, é que a nossa igreja não segue mais esse preceito. Muito bem. Então, na verdade, verdadeiríssima, a Bíblia não manda a igreja usar véu. Não manda. Isso aqui não é isso que você pensa, o que a maioria pensa, que a maioria lê. Por quê? Porque esta carta, irmãos, a gente nunca pode deixar de pensar que todas elas foram escritas para um grupo de pessoas em um determinado lugar, ou seja, de uma cultura própria em um determinado tempo. Se você tirar essas três características aqui para um grupo de pessoas específico, em um tempo específico, em uma cultura específica, a Bíblia vai fazer a maior confusão no nosso meio. Então eu tenho que entender o que estava acontecendo neste grupo aqui, para que Paulo fizesse essa digressão, porque ele vinha falando de um assunto, muda de assunto radicalmente. Isto era um recurso retórico clássico dessa época, fazer uma digressão. Você estava num assunto, dá uma pausa, entra num outro, depois volta num assunto novamente. Então ele faz essa digressão aqui, ele muda bruscamente de assunto, e a gente olha assim, fala, meu Deus, as mulheres têm que usar véu. Não, vamos ler à luz do entendimento dessa gente aqui.
destes irmãos. Falei a vocês que essa igreja era uma igreja, culturalmente, uma igreja muito misturada, onde havia um grupo maior de gregos, estamos em Coríntio, então tínhamos um grupo muito grande de gregos, havia um grupo muito grande de romanos, e o outro grupo, um grupo muito grande de judeus, e o outro grupo muito grande era de um monte de gente misturada que não era nem grego, nem romano, nem judeu. Pertenciam pingadinho de outros povos. Então, essa era uma igreja multicultural, vamos dizer assim. E o que acontecia? O que acontecia é que havia um costume grego das mulheres cobrirem a sua cabeça. Esse costume também tinha eco na fé dos hebreus. Mas o que estava se discutindo aqui não era exatamente um costume judaico, era mais um costume grego. Porque no costume grego, a mulher usava véu na cabeça, isso ficava muito claro para os gregos, porque o seu cabelo era a sua força, a sua beleza estava no seu cabelo e atiçava os homens. Os homens bem brucutu dessa época, não podia ver um cabelo de mulher que ficava todo mundo atiçado. Então, entre os gregos, essa ideia de que a mulher precisava ser comedida a esse ponto, ser comedida ao ponto de usar o véu entre os gregos para não atiçar os homens, inclusive não atiçar nem as divindades, porque para os gregos as divindades também podiam possuir as mulheres. E nós temos alguns semideuses que eram filhos de homens de deuses com mulheres na mitologia. Tem o seu propósito aquilo tudo ali, tudo bem, mas não é esse o caso hoje. Então havia essa crença, essa crença. E ao que parece nesta carta, o que Paulo está tentando resolver é este problema cultural, porque os que se convertiam vindo dos gregos traziam o seu véuzinho. Os que se convertiam vindo dos hebreus também não tinham nenhum tipo de antipatia com véu, tinham uma simpatia muito grande com véu, por uma motivação semelhante. A questão da autoridade, a questão, né, do homem que não vai usar cabelo comprido, porque isso era uma questão local, era uma questão cultural, e ele vai chamar a cultura aqui, ele vai chamar argumentos culturais, ele vai chamar também argumentos naturais, que era próprio de uma filosofia dessa época que me fugiu o nome agora, epicureus, não? Os epicureus, eles acreditavam no mundo cíclico, eles acreditavam nessas leis naturais. Nada de mal acreditar nas leis naturais, né? A gente, de uma certa forma, também sabe que a natureza é perfeita. A gente não tem essa ideia que a natureza é perfeita, a natureza de Deus é perfeita, foi feita por um Deus perfeito, a natureza do Senhor é perfeita. Então eles estavam, né? Eles tinham esse pensamento, mas deixa eu voltar aqui, porque eu estou me adiantando muito lá na frente. Deixa eu ir lendo ponto a ponto, para eu não pular muito lá para frente e acabar esquecendo o que eu deveria dizer aqui atrás. Então, como é que Paulo começa a sua argumentação? Agora, olhem, por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós estamos diante de uma carta que formata o cristianismo. Ela vai dar uma forma, uma cara para o cristianismo. Como é que ela vai fazer isso? Resolvendo os problemas que aparecem no meio da igreja. Primeiro aparece o problema, depois chega a solução. Então, Paulo está diante de um grande problema cultural. E aí, o que estava acontecendo, sim, ainda no contexto histórico, o que estava acontecendo é que entre os romanos
Também havia esse costume do véu, porém não tanto quanto pelos mesmos motivos dos gregos. Isso não era muito forte para os romanos. Era mais porque todo mundo usava, era mais porque em algum momento era moda, era bonito, o pessoal passou a usar, mas as classes mais altas dessa sociedade, ou as classes mais esclarecidas dessa sociedade, começou abandonando o costume do véu, como se abandona uma moda. Por exemplo, a gente usava calça com a boca larga, agora está usando calça com a boca fina. Depois a gente vai usar calça com a boca larga de novo, abandona uma coisa, volta para outra. O mundo é cíclico, ó, os epicúreos com razão. Você está entendendo? Então a gente volta, abandona uma coisa, volta na outra, e aí a gente fica nesse... E os romanos estavam na vibe de abandonar o véu. As pessoas mais esclarecidas já não estavam mais usando o véu entre os romanos. Estavam dentro da igreja também. E aí ficava aquela fuxicada dentro da igreja, né? Olha, esse pessoal não está usando o véu, isso é um absurdo. Tal. Então, esses cabelos estavam incomodando aquela sociedade que não podia ver cabelo, que ficava agitada. Os homens ficavam agitados, tal, e etc. Então, não podia. Então, olha como Paulo vai chegar. Olha como Paulo vai chegar para você entender a sutileza. Como você chega, ele vai falar que todo mundo tem razão, mas ele vai falar o contrário. Ele vai dizer assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Meu Deus, olha só, ele já começa, não é, dizendo que é motivo de louvor, que vocês preservam a tradição, os costumes que foram passados para vocês. Olha que coisa legal isso, né? E ele aí vai dizer que tradições ele está se referindo. A metade aqui do trecho é para ele dizer a que tradição ele está se referindo. Então ele vai dizer assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Pronto, botou o espingo nos is. Ele está falando disso, né? Que Deus é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher. É isso que ele está dizendo. Então ele aí, isso todo mundo concordava, ninguém discordava desta ideia. Todo homem, no verso 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Uma tradição entre eles. Entre os romanos era o contrário. Para falar com a divindade lá, ele tinha que estar com a cabeça coberta. Entre os gregos, tinha que estar com a cabeça descoberta. Entre os hebreus, a tradição era de estar com a cabeça descoberta. Para os homens. Para os homens. Então ele vai dizer aqui, sobre tradição. Ele fala de tradição: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quer dizer, não pode estar coberta, tem que estar descoberta a cabeça do homem. Essa era a tradição. E você vê que, de uma certa maneira, até hoje, essa tradição perdura. A gente não usa mais chapéu, mas na época que a gente usava chapéu, entrava na igreja e tirava o chapéu. Tirava o chapéu. Entrava na igreja, tirava o chapéu. Não é? Pois é. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Já a mulher é diferente. Se ela tiver com a cabeça descoberta, ela desonra a cabeça. É como se ela tivesse careca. Porque ser careca para uma mulher
era uma desonra, no sentido físico, no sentido da aparência. Uma mulher não se sujeitaria a ser careca. Por quê? Porque toda a sua vaidade, toda a sua sensualidade residia nos cabelos. Quanto na mulher, o cabelo nessa época tinha esse apelo, no homem não havia esse apelo. Em outras épocas, o cabelo no homem, o cabelo comprido no homem, era a sua força. Então, tudo vai da época em que você está. Tudo vai do grupo onde você está. E ele está falando exatamente isso. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. E ele aí vai fazer um tipo de ironia. Então, olha só, se é para não cobrir a cabeça, então tosa tudo e não precisa usar véu. Tosa a cabeça. Então, a solução mais coerente para não desonrar, não ser desonrada ao orar ou ao profetizar sem um véu na cabeça, a solução é: tira todo o cabelo da cabeça e fique careca. Então profetize à vontade careca, profetize à vontade, pregue à vontade careca. Essa é a solução. Ou seja, ele não está batendo na tradição. Dá para entender que ele não está batendo na tradição? Ele está constatando a tradição. Olha, vocês receberam de mim uma tradição, eu até tenho uma palavra de louvor, porque vocês receberam de mim, vocês conservam a tradição. E ele aí vai começar fazendo construindo esse argumento. Então a solução que ele dá é que a mulher seja careca para poder profetizar, seja careca para poder pregar na igreja. Porque essa era a solução, para que ela não ficasse desonrada naquele meio. Porque se ela tivesse cabelos longos, sensuais, iam prestar tanta atenção nos seus cabelos, na sua sensualidade, na sua beleza, que essa palavra não teria como. Ia parecer que ela estaria instigando os homens. E careca, ela não correria esse risco de instigar ninguém. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Aí ele continua, verso 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Agora ele vai começar a construir, ele vai começar a mudar um pouco a história. Ele vai começar trazendo ideias sobre esse costume. Ele vai começar dando o significado desse costume. Costume é uma coisa que a gente faz sem saber por quê, né? Por que você faz certas coisas? Por que você toma café de manhã? É um costume que você tem, né? É um costume que você tem. A gente aqui tem esse costume de tomar café de manhã e almoçar meio-dia. Os americanos de manhã comem ovos, bacon, fazem a refeição mais forte de manhã. E meio-dia eles comem hambúrguer. Por que a gente toma cafezinho de manhã? Tem uns que saem só com um cafezinho. Por quê? Você tem que dar um significado para isso. O que Paulo está fazendo é pegando uma tradição, um negócio que eles já sabiam, que eles já faziam, e dando um significado. Então ele vai dizer, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, esse argumento aqui é fundamental que existisse para que ele pudesse evoluir esse argumento e chegar na conclusão que ele quer chegar.
Então ele diz, olha, você sabe por que os homens não podem cobrir a cabeça? Porque ele é glória de Deus. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Por que eu tenho que chegar na igreja, se eu estou de chapéu, tiro o chapéu? Uma pessoa de autoridade sobre a minha vida, uma pessoa que eu acredito, ela diz que eu faço isso porque eu sou glória de Deus. Então ele estabeleceu um significado para aquele gesto, que as pessoas faziam e não sabiam por quê. E você pode fazer isso na sua vida. Aliás, a gente vive fazendo isso quando a gente quer comprar alguma coisa, quando a gente quer vender alguma coisa, quando a gente quer mudar de casa, mudar de um lugar para o outro. A gente constrói um significado. A gente constrói um motivo. Então, Paulo está construindo um significado. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele, por ser ele imagem e glória de Deus, ele trouxe essa ideia. Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ele aí continua mais um passo na sua argumentação, e ele aí diz, por que esse homem é glória de Deus? Ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. A mulher foi feita da costela do homem, o homem foi feito primeiro. Então, o homem que foi a imagem de Deus. Faça o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é a mulher. Continua o argumento. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. Olha, outro argumento legal. Isso tudo já está escrito no Gênesis. O homem foi feito primeiro. Não foi criado por causa da mulher. Ele foi criado porque Deus quis criar o homem. Porque Deus aprove a ele. Vai entender por quê? Ele quis criar o homem. Então ele dá dois argumentos. Ele foi feito primeiro. Ele não foi criado por causa da mulher. Quando a mulher chegou, ele já estava lá. Lei da antiguidade. Posto, né? Chegou primeiro. Então ele diz assim, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Olha, estava todo mundo até esse ponto aqui dando glória a Deus. É verdade. Está vendo como é que o nosso apóstolo Paulo é sábio? Estava todo mundo dando glória a Deus até esse ponto aqui. Estava todo mundo gostando da carta. É isso mesmo, está vendo? Botou os homens na frente. Foi criado na frente, imagem e semelhança, e não foi criado para a mulher. Não foi criado... Bom, aí do verso 10 em diante, a história começa mudando. Você vai ver como é que ele dá uma volta. Portanto, por causa dos anjos, tem muitas interpretações, que anjos são esses? Por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Então, ele concluiu, por causa desse negócio aí que o pessoal fica excitado com as mulheres de cabelo de fora, por causa disso, as mulheres devem trazer um véu na cabeça. E ponto. Aí as pessoas leem só até esse ponto e acaba. As pessoas leem até esse ponto aqui, parecendo que nada mais está escrito depois. Chega aqui e parou aqui, empaca aqui. Só que o texto continua, a ideia continua. Ele estabelece como era a tradição. Olha, a tradição é assim. Isso acontece
dentro da igreja por causa disso. Então, é melhor que a mulher fique assim mesmo. Use véu mesmo. Ou então que fique com a cabeça rapada. E aí resolve esse problema de ficar atiçando lá os homens. Até aqui, estava todo mundo muito feliz com a carta. Olha só, que carta maravilhosa. Tal, Paulo era muito sábio. E ainda tinha um outro detalhe cultural na história. Os romanos, eles permitiam que as mulheres participassem da vida deles. Os romanos permitiam. Tanto os romanos como gregos, como os judeus, eles tinham essa história de que a mulher cuidava da casa, essa cultura, né? Que a mulher cuidava da casa e os homens cuidavam dos assuntos de guerra, dos assuntos dos negócios, desses outros assuntos. Só que os romanos, que eram mais, vamos dizer assim, avançados ou modernos, enfim, não sei qual é o nome que a gente pode dar, eles eram mais flexíveis e permitiam que as mulheres participassem um pouco da vida dos homens. Tanto é que os homens, quando faziam banquete, os romanos levavam as esposas para os banquetes. E como a igreja tinha romanos, as mulheres estavam na igreja também. Estavam na igreja também. E não fazia sentido as mulheres não estarem na igreja por conta dos hebreus, porque os hebreus não, os judeus, porque com os judeus, meu Deus do céu, Jesus fez vários destaques para a participação das mulheres no ministério. Elas estiveram presentes em todas as horas e em grandes ensinamentos de Jesus. Não fazia sentido para os judeus as mulheres não estarem presentes na igreja. A igreja não era um negócio de homens, a igreja era um negócio de homens e mulheres. Negócio que eu digo instituição. A igreja era uma instituição de ambos os sexos. Não era um lugar que os homens mandavam e as mulheres mandam em casa e os homens mandam na empresa, mandam na igreja, mandam na guerra. Não, a igreja é um lugar onde os homens e as mulheres, não vou dizer que onde homens e mulheres mandavam, logicamente nessa época as mulheres não mandavam mesmo, mas elas estavam presentes lá, elas faziam parte do grupo lá, porque havia um contexto que fez assim. Então, Paulo chega até esse ponto, no verso 10, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. E ele aí chamou o véu de sinal de autoridade. Aí, quando ele chama o véu de sinal de autoridade, ele chama um outro significado na história. Quer dizer, o homem foi feito primeiro. O homem não foi feito por causa da mulher, foi o contrário, a mulher foi feita para o homem. E agora ele diz que a mulher tem que usar véu mesmo na igreja como um sinal de autoridade. Tipo assim, é ordenado a ela usar e ela ora porque está submissa a esta ordenança. Está tudo sob controle. Entendeu? Se você está usando o véu, então você está se submetendo ao que é estabelecido aqui no nosso grupo. É isso que está dizendo. Só que agora a história muda, porque ele vai falar dessa questão da autoridade. Ele diz, do verso 11 em diante, no Senhor, todavia, observem essa palavra, essa expressão, esse cognitivo, todavia. Observem, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no Senhor, todavia, no Senhor, todavia,
nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Tipo assim, é verdade que o homem foi criado em imagem e semelhança do Senhor. É verdade que ele foi o primeiro a ser criado. É verdade que ele não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. É verdade tudo isso. É verdade que se ela entrar na igreja com um véu, ela demonstra autoridade, que ela está sob essa autoridade. É verdade. Isso é verdade. Ele começou o texto dele dizendo isso. Isso é verdade, gente. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ele aí entra com um porquê. Mas por que que não é? Porque assim como a mulher foi feita do homem, que era lá atrás, era o argumento que sustentava que o homem era mais importante, né? Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo, tanto um quanto o outro, veio de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Porque se o homem vier com esse argumento de que ele é a primazia da criação, porque ele foi criado primeiro, tá bom, a mulher saiu de você, mas você nasce de mulher. Você, para viver, para estar aí no mundo, teve que estar na barriga de uma mulher. E eu ainda vou mais longe. Nessa época aqui, eles não tinham nenhum estudo sobre a situação. Além de nascer de mulher, os homens são criados pela mulher. Não só a criação biológica, que bota no mundo o ser, mas também a personalidade, mas também vários aspectos. Gente, pai sozinho não cria filho. Ah, pastor, eu conheço um pai que criou. Exatamente porque você conhece um pai que criou, é que eu vou reafirmar que pai sozinho não cria filho. Porque a regra só prova que existe, a exceção só prova que existe uma regra. A regra é: a mãe cria e o pai ajuda. O pai dá apoio, suporte, ajuda, defende. Mas quem é que cria? É a mulher. Querendo você ou não, a mulher... Sabe por quê? Quando ele nasceu, ele continua ligado à mulher. Ele continua ligado à mãe, continua pendurado lá na mãe. E vai ficar pendurado muito tempo. E o pai tem que trabalhar, porque como é que a mãe vai trabalhar com o filho pendurado nela? A mãe não pode sair para caçar com o filho pendurado, com o bebê pendurado. A mãe tem que ficar em casa sendo cuidada pelo esse pai. Mesmo que seja um menininho. Então, queridos irmãos, a mulher, o homem vem da mulher e a mulher é quem cria o homem. Como é que esse homem, em algum momento esse homem teve a infantilidade de pensar que ele era mais alguma coisa do que a mulher? No Senhor não, no Senhor os dois são iguais. E esse argumento de que o homem veio, a mulher veio do homem, foi tirada do homem, morre quando você entende que o homem nasce de mulher. Acaba quando você entende isso. Os dois estão iguais diante do Senhor. Verso 13. Aí ele, novamente, julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ele faz a pergunta retórica. Depois que ele lança a bomba, ele aí pergunta: é próprio que a mulher
É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Ah, vocês contam com isso, né? Com a natureza. Então ele faz a pergunta. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Para a mulher é uma glória usar cabelo comprido. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Essa afirmação mata todo o restante, pois o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Na sua igreja, as mulheres usam véu? Eu respondo, usa. Usa véu lá? Usa. O véu delas é chamado cabelo. Sim, olha aqui. Pois o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. O cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Aqui as mulheres usam véu? Usa, pode dizer que usa. Usa, mas como eu nunca vi? Você nunca está de olho fechado. Abre os olhos. É porque lá o véu se chama cabelo. Mas vocês estão inventando isso? Não, está escrito na Bíblia, está escrito lá, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então está todo mundo de véu aqui. Pronto. Está todo mundo de véu aqui. Se o problema for esse, né? Mas o verso 16, ele termina dizendo, mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, ele está dizendo que nem eles ali, nem as igrejas que ele levanta, as igrejas de Deus, nem as igrejas que ele estabelece, têm esse costume de ficar batendo boca por causa de tradição. Isso é um problema da tradição, é um problema cultural, e a gente está brigando aqui à toa. Porque isso aqui é um problema da tradição, é um problema cultural. Nada tem a ver com espiritualidade, nada tem a ver com superioridade. Homem e mulher são iguais. Diante do Senhor, homem e mulher são iguais. Diante da biologia são diferentes, diante da sociedade são diferentes. Mas diante do Senhor, homem e mulher são iguais. Se o homem foi feito primeiro, não tem problema não. O homem nasce de mulher e ainda é criado pela mulher. Irmãos, esse é o ensinamento de hoje. Eu sei que a gente aqui não tem esse tipo de problema, mas para você ver, né, eu fiz questão de incluir na nossa série esse capítulo, não pular, porque em algum momento em nossa sociedade, algumas pessoas ainda acham que são superiores às outras pessoas, por causa do gênero, por exemplo, que é o caso aqui. Né? Homens e mulheres são iguais diante do Senhor. Glória a Deus. Amém.